Olá, eu sou o Thiago Villanova, advogado, e você está assistindo mais um quadro do programa Entenda Direito da VNB TV. Nesse vídeo eu vou falar para você como se portar numa audiência. A audiência é um ato formal do processo. Ela pode ser uma audiência de conciliação ou uma audiência de instrução e julgamento. A audiência de conciliação é aquele ato marcado pelo juiz da causa para tentar aproximar as partes para que elas conversem e tentem resolver isso mediante um acordo. Sendo firmado esse acordo, ele é redigido através de uma ata e as partes assinam se comprometendo a cumpri-lo. Geralmente há alguma imposição de multa em caso de descumprimento. E vale lembrar que essa audiência de conciliação ela pode ser presidida tanto pelo juiz da causa, mas geralmente ela é presidida por um conciliador, uma espécie de assessor do juiz, que vai conduzir as partes tentando para que elas tentem chegar a um acordo. Na audiência de instrução e julgamento, como o próprio nome já diz, é uma audiência para instruir o processo, ou seja, é uma audiência de produção de provas testemunhais, periciais e do depoimento das partes. Então, nessa audiência, tanto o autor quanto o réu serão ouvidos pelo juiz para tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns pontos que não estão muito claros no processo, tanto quanto as testemunhas das partes, do autor e do réu, também serão ouvidas pelo juiz para tentar comprovar ali algum ponto importante para que essa causa seja julgada. E também, por fim, havendo necessidade de produção de prova pericial, o perito que fez a perícia desse processo acompanha essa audiência de instrução e julgamento para dirimir dúvidas tanto do advogado, da parte autora, quanto do advogado do réu e, inclusive, dúvidas do juiz. Então, essa audiência é muito importante em que serão produzidas essas provas para o julgamento da causa. Agora eu vou dar algumas dicas para você fazer essa sua audiência, tanto de conciliação quanto uma audiência de instrução e julgamento. O primeiro ponto importante é que você chegue no local da audiência com antecedência de meia hora. O advogado que irá lhe acompanhar nessa audiência vai informar o endereço, o local dessa audiência e você deve comparecer com antecedência de 20 a 30 minutos da audiência. Leve também aí a segunda dica, os seus documentos pessoais de identificação, identidade e CPF. O terceiro ponto é com relação à vestimenta. Você deve ir com a roupa formal, evitar short, camisa de manga, inclusive que nem pode entrar no fórum de chinelo. Então a dica que eu dou é que você vá com uma vestimenta formal para que não tenha nenhum tipo de problema de acesso nas dependências do fórum. A quarta dica é onde você deve se sentar. O seu advogado, obviamente, que estará conduzindo a audiência com você, ele já vai designar o local que você deve sentar, mas aqui, para que você não tenha nenhuma dúvida, o autor senta à direita do juiz e o réu à esquerda. Próximo do juiz sentam os advogados e distante as partes, no caso, autor e réu. Uma outra dica aqui, você só deve falar quando indagado, só deve responder o que for perguntado, evite ficar com conversas paralelas na sala de audiência, porque o juiz está ali presidindo essa audiência, atento ao que importa para o processo, que são as provas que serão ali produzidas. Evite também ficar provocando a parte contrária, autor provocando o réu provocando o autor, porque isso, além de improdutivo, dificulta a percepção do juiz acerca das provas que estão sendo ali produzidas. Então evite as conversas paralelas e evite cair em provocação e provocar a parte contrária. Lembre-se que o processo se busca justiça e não uma vingança pessoal. Isso é muito importante ter em mente. E agora, você entendeu direito a diferença entre uma audiência de conciliação e uma audiência de instrução e julgamento? Você aprendeu também a como se comportar numa audiência? Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Seja um cidadão consciente, entenda seus direitos.